O vinho novo é melhor. Robert Tom. Capítulo 3 de 22. Um beberrão na Terra Santa. De alguma forma conseguimos conservar nosso lar até aqui. Em 1940, rebentou a guerra. Por esse tempo Lionel já era nascido e Joyce estava esperando nosso terceiro filho. Como conseguimos sobreviver durante os anos que precederam a guerra jamais compreenderei. A minha conta do bar era maior que a do armazém. Mas nunca passamos fome. Alguns dos amigos de Joyce, sabendo do meu problema com a bebida, ajudavam com alimentos e roupas, de modo a podermos ir vivendo. Logo que tomei conhecimento da guerra resolvi alistar-me no exército. Vi que não podia sustentar meu vício e minha família ao mesmo tempo. Eu já andava doente por causa das contas e encargos da vida de família, e esta saída parecia excelente válvula de escape. Quando contei a Joyce a minha decisão, pareceu-me notar um leve tom de alívio em sua voz. Provavelmente ela se sentia contente por libertar-se de mim. 2 meses sul-africano, nosso terceiro filho nasceu. Joyce deu-lhe o nome de Roy. Fui à casa visitá-la, mas, como estive bêbado a maior parte do tempo da licença, a visita pouco significou para qualquer de nós. Depois do treinamento básico, nossa unidade foi enviada para o norte, para os desertos do Egito. Alguns companheiros estavam muito preocupados com o risco de serem mortos. Minha preocupação, no entanto, era quanto à possibilidade de conseguir bastante bebida em pleno deserto. Minhas preocupações não eram infundadas. Logo no primeiro contato com o deserto, verificamos que não havia nenhuma espécie de facilidade, nenhum arranchamento, nenhum alojamento para oficiais, nenhum lugar onde comprar bebida. Éramos 16 mil em nossa unidade e nossa missão era estabelecer um acampamento em Alcântara. Quando tomaram conhecimento da situação, muitos começaram a queixar-se por não haver bebidas. De repente um deles disse: "Só existe um homem que pode achar bebida para nós." Tom, gritaram todos. Certo. Tom é o nosso homem. Assim, naquela noite, me empurraram para o deserto. "Você vai achar bebida, não vai, Tommy?" "Vou fazer o possível", respondi. Por um momento ali fiquei tentando imaginar o que fazer. Subitamente eu disse aos outros: "Vem aquela luz ao longe. Vamos até lá." Quando chegamos verificamos que a luz provinha de um posto avançado canadense. Comecei a farejar por ali enquanto os outros homens entretinham os oficiais com conversa. Não demorei muito a descobrir caixas e caixas de cerveja canadense escondidas numa cova debaixo da cama de um oficial canadense. "Ei, rapazes!" gritei. "Vejam o que eu achei." "Cerveja!" "Oba!" gritaram eles, e se atropelaram em busca do tesouro que eu havia encontrado. Empurramos a cama para um lado e começamos a servir-nos, enquanto os canadenses olhavam, sem nada poder fazer, vendo-nos sorver sua cerveja. "O que foi que eu disse?" falou um dos rapazes. "Se alguém é capaz de achar bebida, esse alguém é Tommy. Ele tem faro para isso." E era verdade. Parece que é um demônio que me guia, porque eu sou capaz de achar bebida em qualquer lugar. De vez em quando eu escrevia para Joyce, mas sem muito calor. Eu sabia que ela se sentia melhor sem a minha presença por perto, pensamento que me feria, mas era assim que as coisas estavam. Eu havia determinado ao pagador-chefe do exército que enviasse a ela metade do meu soldo. Bem que eu sabia que ela precisava de mais do que isso, mas eu também tinha minhas despesas, por isso ela teria de contentar-se com o que eu podia mandar-lhe. Uma noite, depois de nos termos recolhido todos às 9 deitado pensando na droga em que eu havia transformado a minha vida. Quando, afinal, peguei no sono, vi uma procissão de pessoas desfilando diante de mim no meu sonho. A irmã Emily Dunn era a primeira, sacudindo seu dedo em minha direção e dizendo: "Que vergonha! Você não sabe o que a Bíblia diz. E sabei que o vosso pecado vos há de achar." Vi, então, o belo rosto de minha mãe dizendo: "Bobby, você sabe que seu pai e eu sempre quisemos um ministro na família." Surgiu, também, o jovem seminarista dizendo: "Deus ama vocês." Convidei meu amigo Bancroft para viajar comigo. George era católico romano e achei que estaria interessado em ver as paisagens santas também. Não era difícil para os soldados conseguirem carona. Não demorou muito e um camarada polonês parou e nos pegou. George saltou para o banco traseiro enquanto eu me assentava ao lado do motorista. Nós vamos a Jerusalém, disse eu ao motorista. "É para lá que você vai?" "Ótimo, certo", disse ele, abrindo-se num largo sorriso. "Muito bem. Meu nome é Tom e este aqui é meu parceiro Bancroft", disse eu, tentando começar um bate-papo. "Ótimo, certo", replicou ele. Conseguimos uma licença de 10 dias e,
Assim Bancroft e eu achamos que seria uma forma excelente de usarmos essas curtas férias dando uma vista de olhos nos lugares santos em Jerusalém. Planejamos ir a Belém e dar uma volta pelos arredores. Deve ser uma viagem linda, não acha? Ótimo, certo, respondeu ele, acompanhando as palavras com uma inclinação da cabeça, concordando. Bancroft e eu explodimos em gargalhadas. O motorista olhou para nós e achou que devia ter dito uma boa piada e, também, caiu na risada. Levamos 10 horas de viagem contínua para alcançar Jerusalém. Desistindo de entabular conversa com um polonês que não sabia dizer nada em inglês, senão ótimo, certo, fumamos um cigarro atrás do outro. Quando Bancroft e eu apeamos, agradecemos ao nosso amigo sua gentileza. Ótimo, certo, respondeu ele sacudindo a mão. Bancroft, falei, se você alguma vez mencionar as palavras ótimo, certo, ficaremos de relações cortadas. Pegamos nossas sacolas e saímos à procura de um lugar onde pudéssemos tomar um gole. Por fim localizamos o Bar Viena, entramos e tomamos nossa dose de vodka. Podíamos beber muitas mais, mas eu não queria embebedar-me na Cidade Santa, por isso fiquei numa única dose. Lá pelo meio-dia fomos ao Jardim do Getsemane, o lugar onde Jesus tantas vezes orou. Poucos turistas estavam ali naquele dia, embora fosse um dia perfeito para a visita. Jamais esquecerei a estranha sensação que se apossou de mim à medida que eu caminhava por entre as sombras do jardim. Vou entrar na igreja, disse Bancroft. Quer vir comigo? Não, obrigado, respondi. Acho que fico aqui por fora mesmo. Bancroft entrou na igreja franciscana, e eu fiquei sozinho. Resolvi caminhar pelas veredas que circundavam as vetustas oliveiras. Algumas vezes parava e fitava aquelas estranhas e velhas árvores. Os troncos eram grossos e retorcidos, como soldados vigorosos envelhecidos que se tivessem recusado a morrer. Por mais velhas que fossem, ainda sustentavam impressionante quantidade de galhos que ensombravam os caminhos. O sol dourado se filtrava por entre a folhagem verde cinzentada. Não se ouvia som algum, a não ser o leve roçagar das folhas. Enquanto permanecia na quietude daquele lugar, senti a presença de um homem junto a mim. Por um momento me senti atemorizado. Queria olhar para ele, mas tinha medo de que ele desaparecesse de minha vista. Eu sabia quem era. Era a mesma presença divina que eu sentira, fazia anos, no orfanato. O poder que dele se irradiava era por demais familiar. Ele não disse uma só palavra, mas eu estava profundamente consciente de sua presença. Meu corpo inteiro estava tremendo e meus olhos estavam cheios de lágrimas. Quando Bancroft saiu da igreja, me senti um tanto embaraçado por causa dos meus olhos molhados e desejei que ele não notasse. Felizmente não notou. Demoramos no jardim um pouco mais do que havíamos planejado, por isso tivemos de rumar depressa para o Calvário e para o túmulo no jardim. A mesma presença divina, que eu sentira debaixo das oliveiras, continuou a estar comigo, apesar de nossa pressa. Mais para tarde conseguimos carona para vencer os 8 quilômetros até Belém, graças à camaradagem do pessoal de um caminhão do exército. Cidade, que, supostamente, está construída no lugar onde Jesus nasceu. Nosso guia nos disse que aquela era a igreja mais antiga da cristandade. Não fosse pelos 3 campanários, ela se parecia mais com um complexo de estruturas militares fortificadas. Suas paredes de pedra cinzenta eram altas e rugosas, com janelas muito pequenas. Naquele dia até que havia um bom número de turistas por lá. Antes que nos permitissem entrar na igreja tivemos de comprar uma vela. Eram vendidas ao preço de 10 centavos cada uma. A seguir, nosso guia levou-nos a uma abertura muito pequena na parede medindo cerca de 1,30 m de altura. Esta é a entrada da igreja, anunciou ele. Vocês terão de firmar-se nas mãos e nos joelhos para poder entrar. Então, ele se pôs de quatro e engatinhou a igreja adentro, com Bancroft e eu atrás dele. Uma vez lá dentro comentei com o guia, isto é estranho. Isto é estranho. Porque é preciso ficar de quatro para entrar nesta igreja? Ah, disse ele, com um piscar de olhos. Mesmo o rei da Inglaterra tem de dobrar os joelhos para entrar no lugar onde nasceu o rei dos reis. Sim, disse eu. Mas qual é a explicação real? Foram os cruzados, disse ele. Ouça. Quando a igreja foi construída, a porta, originalmente, media 6 metros de altura. Foi feita assim para que os guerreiros montados pudessem entrar com facilidade. Mas uma porta assim alta mostrou ser sério problema na defesa da igreja ante os atacantes. Por isso, posteriormente, resolveram baixar para a altura que tem hoje, de modo a, mais facilmente,
poderem defender o edifício. E essa é a real explicação? Digamos que é uma explicação, respondeu ele. Nós, cristãos, ainda cremos que Deus pôs sua mão na disposição da entrada desta igreja de modo a que todo joelho tenha de se dobrar ao passar por ela. Talvez seja assim, repliquei, duvidoso, enquanto atravessávamos o vestíbulo. Entramos, a seguir, numa elegante basílica com 5 naves laterais e com colunatas em ambos os lados. Andamos até a fachada da basílica, passamos por uma porta, descemos um lance de escadas e fomos ter ao lugar onde Jesus nasceu. Enquanto esperávamos em fila para nos ajoelharmos diante da estrela de bronze que, no chão, como se supõe, assinala o ponto exato, notei um homem à nossa frente que estava com o uniforme da Força Aérea Britânica. Quando se ajoelhou à direita da estrela, com a vela na mão, aquele cabo grandalhão começou a chorar e a orar como uma criança. No meio do silêncio do ambiente podíamos ouvir cada palavra de sua oração. Eu te dou graças, Senhor, por nascer por mim, disse ele. Graças te dou, Senhor, porque salvaste minha alma. E, ali ajoelhado, não se envergonhava de chorar diante de todos. De novo, senti a mesma presença envolvendo-me. Estava além do que eu podia suportar ver aquele enorme soldado chorando daquele jeito. Virei-me e comecei a sair. No momento em que começava a subir a escada, um barbudo sacerdote grego ortodoxo se dirigiu a mim, pôs as mãos sobre meus ombros e orou, que a alma deste peregrino seja salva em nome de Jesus, isso custa 1 shilling, amém. Achei certa graça no incidente, paguei o shilling e fiz uma oração silenciosa pedindo a Deus que atendesse a petição do sacerdote. Tive certeza de que Deus estava tentando dizer-me algo. Alguns dias depois Bancroft e eu regressamos ao nosso acampamento militar no Egito. Lá pelas 5 horas da tarde, a hora em que chegamos, as cantinas estavam se abrindo, grupos de companheiros a elas se dirigiam em busca de bebida. Fiquei parado ali por uns minutos, meus olhos perscrutando ansiosamente a multidão à procura de um certo homem. De repente o localizei. Capelão, senhor, gritei. Capelão, preciso falar com o senhor. Ele também estava indo pegar seu trago. Sim, atendeu ele um tanto impaciente. De que se trata? Senhor, acabo de chegar de Jerusalém e não sei o que está acontecendo comigo. Não consigo praguejar, não consigo beber, não consigo fumar nenhum cigarro. Estou precisando de auxílio. Preciso conversar com o senhor. Eu quero ser salvo. Ele me examinou da cabeça aos pés por um momento e, então, disse, desculpe, soldado. Estou muito ocupado, noutra ocasião falaremos. E lá se foi, cantina adentro, tomar seu trago. Minha vontade era dar o estrilo. Minha vontade era xingá-lo, mas nada disso eu podia fazer. De fato, nas 2 semanas seguintes, não pude tomar um gole ou acender um cigarro. Não pude nem mesmo ir ao cinema. Tudo o que eu podia fazer era pensar a respeito de Jesus. Continuei procurando alguma coisa que pudesse ler e que me orientasse acerca de como ser salvo. Acabei encontrando uma tradução moderna das cartas de Paulo. Como gostei de ler aquele livro! Era como um gole de água fria no meio do deserto. Embora não compreendesse tudo naquela leitura, senti que estava no caminho certo. Meus parceiros de copo não podiam compreender o que acontecera comigo. Ei, Tommy, diziam, venha, vamos tomar um trago. Obrigado, dizia eu, mas eu deixei a bebida. Homem, o que está acontecendo com você? Insistiam eles. Você sempre bebeu conosco antes. Você ganhou a sorte grande ou algo parecido? Talvez esta vida danada do deserto esteja perturbando. Sugeriu outro. É isso aí, disse outro. E sabem quem está indo no mesmo embalo? Eu. Esperem um minuto, rapazes, pedi. Posso explicar tudo se vocês quiserem ouvir. Muito bem, pessoal, convocou um deles. Todos juntos aqui, vamos ouvir um homem doido explicar porque está maluco. Está bem, homem. Está bem. Somos todo ouvidos. Tudo começou quando Bancroft e eu fizemos aquela viagem à Terra Santa. Aba, aí vem, rapazes, interrompeu um deles. Que disse eu a vocês? E começou a cantar em falsete o hino Rude Cruz, com voz alta e esganiçada. Calha a boca. Sim. Ralhou um dos outros. Sim, disseram os outros em coro. Isso nós vamos ouvir. Quando acabei minha história, todos riram e gritaram e me socaram nas costas. Amém, irmão. Berrou um. Você voltou à religião dos velhos tempos. Louvai ao Senhor e pital um uísque com soda. Aleluia. Este homem está salvo. Urra. Eu estava tão zangado que seria capaz de mastigar pregos. As cotoveladas. Abri caminho através do anel de camaradas que se riam ao redor de mim e me dirigi à cantina.
Vou mostrar a esses idiotas, disse de mim para mim, que eu sou capaz de consumir mais cerveja que qualquer um deles. Mas, quando cheguei à entrada da cantina, não pude entrar. Não posso explicar por quê, só sei que não pude. Final do capítulo 3 de 22. O vinho novo é melhor. Robert Tom.